De meus amigos, falamos a lição número 8, a parte de terça-feira, o custo do discipulado e o melhor investimento. Jesus ensinava seus discípulos de todas as maneiras. Inclusive, quando alguém interrogava Jesus, ele aproveitava para dar uma lição maravilhosa para que os discípulos pudessem aprender. Um jovem se aproximou de Jesus e pediu para Jesus uma resposta. E Jesus, então, deu-lhe a melhor resposta. E mostrou que, nesta vida, precisamos de um preparo a cada momento. Nos Jogos Britânicos, que estavam sendo realizados na Nova Zelândia, estavam os corredores correndo a maratona de 42 quilômetros. Um jovem despontou assim na ponta da corrida e estava a 3 quilômetros da linha de chegada. Uma pesada chuva começou a cair. Aquele moço começou a correr mais lentamente. Algo estava impedindo o seu desempenho. Ele arrancou o seu tênis de atleta e terminou a corrida descalço. Se desembaraçou do peso que poderia interferir na sua performance, naquilo que ele poderia estar assim realizando como sendo chegando na fila de chegada. Isso quer dizer que um corredor, uma pessoa que compete numa corrida, ele se despoja de tudo que possa atrapalhar. Ele perde peso, ele coloca a sua dieta em dia, ele faz exercício, ele faz coordenação motora, para que ele possa aprender assim a colocar tanto o físico como o emocional juntos para que ele possa chegar na linha de chegada ou na reta final e possa conquistar a vitória. É um exemplo para nós como cristãos. Estamos numa corrida. O apóstolo Paulo diz que os que correm no estádio correm por uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. Por isso, devemos nos preparar porque somos corredores da vida cristã. Hebreus 12, verso 1 e 2 diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Porque Jesus já correu essa corrida. Ele está na fita de chegada, aguardando a nossa chegada para nos abraçar. Pergunta de número 3. Quando o jovem rico procurou Jesus, que lições sobre a fé e o custo do discipulado Jesus revelou em sua resposta à questão do jovem rico? Marcos capítulo 10, verso 17 em diante. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não existe nenhuma pessoa boa, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondendo disse para Jesus: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto você tem, dê aos pobres, depois você vem e siga-me e terás um tesouro no céu. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente um rico entrará no reino do céu. E os discípulos se admiraram muito dessas palavras. Mas Jesus, vendo a inquietude deles, tornou a falar, dizendo: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil que isso aconteça do que uma pessoa entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. E eles se admiraram ainda mais dessa palavra, dizendo: se é assim, quem poderá se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo te deixamos para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus respondendo disse: Pedro, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já nesta vida, e muito mais na vida por vir. Vai receber a vida eterna. Porém, muitos serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então a pergunta é, quando o jovem rico perguntou a Jesus sobre a questão da vida eterna, que lições Jesus ensinou? Resposta: Jesus mostrou que mesmo que a pessoa observe toda a lei, mas deixar de observar o principal, que é amar a Deus e ao próximo, a pessoa se tornou assim ineficiente, falhou em guardar toda a lei. Devemos amar a Deus acima de tudo e dedicarmos a Ele tudo quanto somos e temos,
como gratidão por tudo que ele tem feito por nós. Aquele jovem rico, ao se aproximar de Jesus e querer saber como herdar a vida eterna, Jesus apreciou aquela pergunta, porque ali estava uma pessoa que tinha sinceridade no coração. E Jesus mostrou para ele o que deveria fazer. Mas aquele moço, ele nunca mais foi mencionado na Bíblia. Ele se retirou triste, porque ele tropeçava no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não terás outros deuses diante de mim. Aquele jovem tinha um ídolo, que eram as suas riquezas. Retirou-se triste, porque era dono de muitos bens. Inclusive, os discípulos ficaram pesarosos. Ellen White fala que Judas ficou triste porque Jesus não foi atrás do jovem rico. A força que esse jovem daria para o Evangelho, para a igreja primitiva, seria muito grande. Mas Jesus deixou que ele tomasse sua decisão. Por isso, algumas pessoas imaginam que as riquezas trazem felicidade. Certa senhora crente, o esposo faleceu, morava num apartamento modesto, o marido não quis mostrar, ostentar riqueza, e ela herdou uma grande fortuna. Vendeu o apartamento, construiu uma bela mansão, que deu o nome de Mansão da Felicidade. Passou a dar festas, a receber pessoas importantes, a ir à festa, e em breve deixou de frequentar a igreja. Uma manhã, seus empregados chegaram para o trabalho e encontraram-na enforcada lá na área de serviço, onde tinha um rancho, que tinha um caibro. Ela colocou uma corda e se enforcou. Não era totalmente feliz com toda a riqueza que ela possuía. Isso mostra que nós vamos precisar muito da graça de Deus para nos ajudar na nossa vida cristã. Ellen White, no livro Desejo das Nações, na página 322, ela escreveu o seguinte: necessitamos da graça divina no começo da vida cristã. Necessitamos da graça divina a cada passo da nossa vida. Só a graça divina pode completar a obra de salvação em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Possamos aprender na lição de hoje que o melhor investimento está em nós focarmos a vida eterna. Em Jesus Cristo, que nos pede que participemos dessa vida eterna, com a nossa obediência e com a nossa preocupação com aqueles que também precisam de salvação. Por isso Jesus disse ao jovem rico: vende tudo, dê aos pobres. Você vem e segue-me. Eu tenho um tesouro para você. Pedro perguntou: nós deixamos tudo pelo Senhor, que vamos ganhar? Jesus disse: nessa vida, vocês vão ganhar 100 vezes mais. E na vida por vir, vão ganhar a vida eterna. Deus abençoe. Beijo no coração. Que haja uma bênção e uma decisão de escolha. Escolhamos Jesus. Ele tem todas as prioridades para que possamos alcançar a vida eterna. Deus abençoe a todos.